Propriedade Intelectual e Tecnologia. Quero agradecer a participação de todos que estão aqui hoje, para fazer as discussões. Com a participação, essa mesa ela foi pensada com a participação inicial, com a Mônica Martins, que ela é doutora em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e ela é pesquisadora da Rede Proprietas, que está coordenando esse evento também, e também com a participação de Leandro Malavota, doutor em História pela Universidade Federal Fluminense, a UF, que tem pesquisas com ênfase em propriedade intelectual, inovação, transferência, tecnologia e desenvolvimento econômico. O professor Leandro é ainda um dos fundadores da Rede Proprietas. No entanto, a professora Mônica ela teve problemas pessoais e ela não pôde estar presente aqui hoje conosco. Mas, felizmente, a professora Marina está conosco aqui hoje e ela vai falar, então, sobre o texto que a professora Mônica apresentaria para nós. Então, eu gostaria de convidar a professora Marina e o professor Leandro para compor a mesa e dar, então, continuidade aos trabalhos da jornada hoje. Bom, então, a professora Marina, eu convido, então, a senhora, moça, a iniciar, então, a exposição do texto e desejo a todos um bom evento. Bom dia a todos. Obrigada, Bruna. Eu queria registrar também, eu não sou Mônica Martins, eu vim substituí-la, ela me passou um texto, então o texto, eu não vim substituir a apresentação, eu vim substituir só a pessoa que apresenta, o texto é de autoria da Mônica, os slides são de autoria da Mônica, eu marquei mais ou menos no texto o momento do slide junto com ela, mas como foi produzido por outra pessoa, eu gostaria de registrar isso para que vocês percebam caso haja uma pequena divergência. De qualquer forma, também agradeço a Bia e a Bruna pela oportunidade e ao Malavota, que acho que é a primeira vez que a gente divide uma mesa, de fato, apesar de estar substituindo. O texto se intitula Um olhar sobre a propriedade a partir das exposições universais. Pode passar o slide, por favor. Conforme a historiografia já tem demonstrado, as exposições universais se caracterizam como grandes eventos de apresentação e concorrência entre as mais modernas invenções tecnológicas realizadas pelas nações industrializadas na segunda metade do 800. Londres, Paris, Chicago, Filadélfia e outras cidades sediaram eventos grandiosos e difundiram pelo mundo as novas invenções e os vários avanços aos ramos de conhecimento. Engenharia, química, siderurgia, medicina, entre outras. Aos poucos, vários países começaram a participar dessas feiras internacionais, que amplificavam as invenções de cada país, exibindo as tecnologias, máquinas e recentes descobertas, expondo inéditos instrumentos de trabalho e produção, tanto quanto divulgando aparatos que facilitassem, higienizassem e disciplinassem o universo público e privado dos trabalhadores. As nações que sediavam o evento evidenciavam suas contribuições para o mundo da fábrica numa vitrine que buscava a diferenciação competitiva entre elas, no cenário de expansão do comércio e as relações econômicas internacionais. As nações que sediavam o evento expunham suas contribuições para o mundo da fábrica, mas essas exposições tiveram sobretudo um caráter de internacionalização destas inovações. Fossem as exposições lugares de peregrinação da mercadoria como fetiche, como salientou o Passavento, baseando-se na perspectiva de Walter Benjamin, tudo o que era exibido saltava aos olhos do mundo, símbolo do mundo moderno. O exibicionismo burguês, destacado por Fudd Hardman, traçou o caminho da afirmação de uma classe e seus hábitos e valores de sua ideologia. Por fim, sintetizava nessa projeção sobre conceitos da modernidade e progresso do fim do século. Pretendo destacar a preocupação econômica que norteou a participação do Brasil nessas feiras, especialmente exibindo que se pretendia demonstrar ao mundo o que ia muito além das invenções industriais. O painel de exibição que elas geravam contribuía também para propagar o que era produzido na agricultura,
os recursos naturais e as riquezas dos países agroexportadores, que não haviam entrado no processo de industrialização como os países da América Latina. Mas, nessas economias havia um promissor potencial de exibição para os produtos de porta aberta, para elas no circuito do comércio internacional em plena fase de expansão. Destaco, nessa breve análise do caso brasileiro, como sua opção por participar das feiras internacionais, promovendo exposições dentro do próprio território, que tiveram ainda significativo impacto sobre invenções e produções a serem exportadas pelo país. A preocupação econômica em torno das exposições fez parte das reflexões da historiadora Madeleine Ribeiro, que ressaltou também os aspectos políticos e culturais relacionados ao efeito difundido por esses eventos. Os símbolos da modernidade impressos pela participação dos países e pela propaganda em torno das invenções tiveram um imenso significado para o imaginário social e na elaboração de uma visão de modernidade e progresso no final do século XIX. Nesse aspecto, mesmo países que não apresentavam uma estrutura econômica na expansão da industrialização, como foi o caso do Brasil, tiveram participação nas exposições, e elas agiram como um potencial recurso ideológico para disseminar também novas perspectivas sobre como deveria se construir a formação e o caráter técnico dos trabalhadores da indústria. A primeira exposição industrial do Império foi inaugurada em 2 de dezembro de 1861. A exposição foi aberta pelo imperador e totalmente financiada pelo Estado, mencionada no relatório da comissão como festa industrial e artística. Nela foram exibidos 9.862 produtos, pertencentes a 1.136 expositores, recebendo a visita de mais de 18.000 pessoas entre os dias 2 de dezembro de 1861 e 16 de janeiro de 1862. Os artigos expostos tinham como objetivo serem escolhidos para irem às exposições de 1862 em Londres ou serem premiados. O relatório produzido pela comissão responsável pelas exposições deste ano informava que tinha sido indicado sobre, os objetos que, em geral, podem formar as exposições provinciais e nacionais, fecha aspas, a saber, indústria da mineração, metalurgia e artes metalúrgicas, minerais de toda espécie, sobretudo aqueles que têm aplicado às artes exercidas nas províncias, agricultura, produtos espontâneos, que incluía produtos agrícolas, os produtos fabricados em diversos vegetais de madeira, usados na construção civil, marcenaria e plantas medicinais, entre outros. Produtos de origem animal, indústria fabril em geral, inclusive utensílios de caça e pesca. Tem-se, portanto, a sua diversidade de riquezas naturais e os mais diversos produtos que deveriam destacar-se mediante a importância econômica ou técnica que tivessem nas respectivas províncias. A participação do Brasil nessas exposições, no entanto, foi objeto de discussão. Se, por um lado, o governo e as várias instituições do Império apresentavam interesse por vantagens econômicas que as exposições poderiam gerar, em relação à benéfica influência exercida por esses eventos para a indústria do Brasil, por outro lado, havia o receio de uma equivocada estratégia de inserção do país nesses eventos. Pelo menos 3 fatores foram apontados nos cuidados a serem tomados pela participação brasileira. Primeiro, a necessária exposição ao mundo do trabalho escravo, maciçamente adotado no Brasil. Segundo, o problema relativo à pouca técnica aplicada à agricultura, pecuária, que expunha um caráter rudimentar da tecnologia implementada na agricultura e o escasso investimento do país nesse setor. Terceiro, o risco da exposição do Brasil não ser bem sucedida. Questionava-se mesmo se o Brasil teria o que expor ao mundo. Esses 3 fatores foram mencionados no relatório da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, apresentado à Assembleia Legislativa de 1860, onde se indicavam os riscos de se realizar uma exposição no Brasil, correndo mesmo o perigo de ser, aspas, um fiasco de mau sucesso, fecha aspas. Não apenas pelo alto custo de um evento dessa magnitude, mas também pelo que se poderia ter disponível para a apresentação. Aos cuidados da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, com a realização de uma exposição no Brasil, se relacionaram os simbolismos nacionais forjados pelo Império para os olhos externos onde se pintara o quadro nacional, sem mostrar a escravidão. Exibir-se internacionalmente significava confrontar-se com o universo escravista em destaque,
colocar em exibição um dos maiores símbolos do considerado atraso industrial entre as nações, além do baixo emprego com de técnicas agrícolas nas diversas províncias. A disseminação dos princípios de livre comércio e trabalho, a essa altura, alavancados pela hegemonia liberal britânica no cenário mundial, não deixavam espaço para qualquer tolerância com a escravidão, e todos os fatores contraproducentes para a economia que ela implicava nos argumentos liberais. Para a sociedade auxiliadora da indústria nacional, sendo feita no Brasil, a exposição poderia gerar um efeito inverso do pretendido, expor o atraso da indústria e as técnicas rudimentares. Mas, neste mesmo relatório, começava a ser cogitada a possibilidade de gerar exposições provinciais. Fazer uma exposição provincial agrícola na corte seria uma forma de iniciar a tradição das feiras no Brasil e conhecer o potencial para participar das exposições fora do país. Esse expediente de exposições regionais foi utilizado por vários países para se prepararem para as exposições universais como forma de mostrar internamente e divulgar e selecionar os inventos e produtos a serem apresentados ao mundo. Apesar das dúvidas elencadas para a participação do Brasil nas exposições, foram ela e o Imperial Instituto Fluminense de Agricultura as duas associações que, segundo o relatório, incentivaram e trabalharam pelo sucesso da primeira exposição na corte. Para essa exposição, o governo imperial havia recomendado que os presidentes das províncias enviassem, abro aspas, todos os objetos capazes de dar ideia dos diferentes ramos de indústria das respectivas províncias. Desta forma, seria possível formar uma coleção de produtos a serem enviados, aspas, digna de figurar entre uma exposição geral de riquezas do país, fecha aspas. Depois de serem expostos nas respectivas capitais das províncias, os produtos escolhidos seriam levados à corte numa exposição nacional. O governo imperial publicou as Instruções para as Exposições Agrícolas nas Províncias do Império, que designava em 22 artigos como deveriam ser organizadas as exposições nas províncias. Pelas instruções, verifica-se que algumas províncias foram designadas nesse primeiro momento para abrigar as feiras, recebendo os produtos de outras regiões. Assim, designavam-se nos dois primeiros artigos que nas capitais das províncias do Pará, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais e São Pedro, havia, no início do mês de dezembro, a exposição de produtos naturais e industriais, e as províncias que quisessem participar poderiam enviá-los a essas capitais designadas. A segunda exposição, inaugurada em 1866, teve a presença de 2.374 expositores, com 20.128 produtos expostos e foi visitada por mais de 53 mil pessoas. Esse balanço foi apresentado pela comissão que dirigiu a segunda exposição da indústria, mostrando o interesse nacional despertado pelo evento, como ele exerceu o encantamento e interesse das pessoas. Mas esses dados demonstram também como as exposições provinciais apresentavam um expressivo crescimento de exibição de produtos e inventos ao longo dos anos. Aqui, os dois são sequenciais porque são os dados tabelados para mostrar o crescimento das exposições. Então, já pode passar para o próximo. O Brasil participou pela primeira vez da Exposição Universal em 1862, também realizada em Londres. As descrições da época indicam que essas primeiras exposições provinciais no Brasil tiveram a apresentação dos mais variados objetos de fabricação manufatureira e artesanal, destacando os produtos agrícolas locais, que deveriam ser apresentados e selecionados para serem expostos internacionalmente. Assim, uma vasta gama de produtos agrícolas continuava sendo enviada para a exposição nas décadas seguintes, destacando a produção brasileira frente aos interesses dos investidores e negociantes estrangeiros. Artigos diversos eram exibidos mostrando desde a incorporação das tecnologias mais modernas, como a introdução de ferrovias, até a demonstração de um certo exotismo, com artigos produzidos por comunidades indígenas e camponesas. Essa opção contribuía para explotar a ideia de uma sociedade que abraçava a cultura de vários povos, visto a exibição de objetos exóticos indígenas, mas que consagrava pela adesão de uma população pretensamente civilizada, integrada aos ideais próprios de um discurso político do fim do XIX. O exótico se contrapunha às imagens de modernidade técnica das ferrovias e fábricas. Se o país não se inseria no epicentro do mundo civilizado e moderno, parece claro, no entanto, que as exposições no Brasil se voltavam à difusão e propaganda da produção agrícola para o mundo, perante a necessidade de crescente inserção nas redes de comércio internacionais que vem sendo ratificado,
por estudos que mostram a participação das diversas províncias brasileiras em exposições regionais, visando angariar atenção para produtos que pudessem ser exibidos internacionalmente. O caráter universal dessas exposições foi uma marca singular do século XIX, que canalizava a competição entre as invenções industriais, almejando difundi-las internacionalmente, mas representava também um momento de expansão mundial do capitalismo e de um modelo de industrialização a ele associado. A Europa e os Estados Unidos capitanearam o modelo de exibição industrial, universalizando também padrões, modelos científicos, invenções industriais, novas tecnologias, hábitos, entre outros. As exposições não eram universais apenas na forma. Elas pretendiam universalizar-se também como modelo de ciência, economia e sociedade do mundo ocidental, projetando para o resto do mundo o padrão sobre o que era ser moderno e sobre como deveriam seguir os modelos de instrução para o trabalho. A universalidade das feiras, contudo, mascarava um intenso conflito entre as nações e significou uma aposta política em tempo de colonização imperialista, quando afirmar os ideais civilizatórios europeus e norte-americanos tinha singular impacto nas políticas nacionais e também no cenário mundial. Neste ponto, concordamos com o avanço imperialista. Exigia por parte das potências industrializadas uma administração racional de seus territórios, e as feiras se constituíam como um espaço de demonstração de que os países não industrializados e as regiões colonizadas também tinham a oferecer economicamente ao mundo. Portanto, as exposições se, entre aspas, configuravam como um meio vantajoso para reunir em um único lugar riquezas espalhadas em muitas colônias e milhões de quilômetros quadrados. Mas essa universalidade parece ter perdido espaço ao longo do século XX. É interessante notar que, especialmente no período entre guerras, as exposições passaram a expor e evidenciar aspectos genuinamente nacionais, perdendo sua dimensão universal. Esse caráter mais nacional e centrado em interesses internos das economias foi aprofundado a partir do Bureau Internacional de Exposições, em 1928, que criou uma regulamentação das exposições estabelecida em cerca de 40 países. Em sua tese sobre o processo de modernização do Brasil na segunda metade do século XIX, Teresa Cribelli indica como instituições importantes, tal como o Imperial Instituto Fluminense de Agricultura, se empenharam em incentivar o investimento da tecnologia agrícola, através do investimento em ciência que modernizasse as técnicas utilizadas na agricultura. Sua pesquisa também indica que os artigos do Jornal da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, entre os anos de 1850 e 1880, mostravam o crescimento da discussão sobre inovação e as novas tecnologias empregadas na indústria agrícola. Portanto, a preocupação com a modernização atravessava o universo da indústria e da ciência como protagonistas da ideia de progresso e enriquecimento nacional. Essa preocupação com os investimentos do Brasil numa tecnologia que acompanhasse as dimensões aplicadas em agricultura no restante do mundo foi sentida por diversos políticos e agentes do Estado Imperial. Ainda que essa fragilidade fosse notada, sobressaiu a certeza de que o Brasil deveria apresentar o que tinha favorável a ser exposto. Rosendo Muniz Barreiro, integrante da Comissão Superior da Exposição Nacional, publicou em suas notas sobre a exposição de 1876, na qual questionava se o Brasil deveria recusar o convite feito pelos Estados Unidos para a participação a realizar-se na Filadélfia. Nessas notas, deixava claro que havia uma significativa importância econômica da participação do Brasil e na divulgação de produtos agrícolas. Abre aspas. Demais, se a jovem monarquia da América está longe de querer disputar preferência nas artes e indústrias mecânicas, como seu principal consumidor de café, é inegável que o povo brasileiro não deve temer-se de competidor algum, quando a exibição de certos produtos agrícolas. Não basta, porém, para tanta segurança e facilidade, com que a mais provida natureza se desentranha em tesouros de incomparável estima no comércio estrangeiro. Retomava o ponto onde deveria se divulgar a produção de matéria-prima brasileira que interessasse aos países industrializados, indicando que se esmerasse o Brasil nos meios de se patentear as suas riquezas, nas quais avultam matérias-primas de inesgotável fornecimento e extraordinário valor ao trabalho fabril de muitos povos. O aspecto que distinguia o Brasil e onde ele poderia se tornar competidor era certamente na exibição de determinados produtos agrícolas, embora tenham sobressaído também algumas manufaturados. No que diz respeito a essa preocupação, uma questão importante a ser considerada é o efeito provocado pelas exposições universais sobre o mercado internacional de bens tecnologicamente complexos,
e sobre mecanismos de apropriação da tecnologia. Destaca-se que o primeiro tratado internacional no campo da propriedade industrial, a Convenção de Paris, de 1883, é o resultado direto das questões relacionadas à concorrência desleal e à pirataria surgidas no contexto da Exposição Universal em Viena, de 1878. Tratado. Alguns aspectos poucos elucidados pela historiografia merecem atenção com uma importância para que as exposições tiveram para a elaboração de parâmetros para a discussão sobre propriedade intelectual. Nesse sentido, é importante recuperar toda a discussão sobre patentes e o clamor por normatização das invenções que marcou a presença nos países industrializados desses eventos e do forte posicionamento dos Estados Unidos em sua defesa. Isso significa adentrar o significado das exposições para pensar as invenções, visto que as relações entre exposições universais de Viena e Paris foram elementos chaves para a discussão pré-Convenção de Paris, em 1883, primeiro tratado internacional de propriedade industrial, sobre o qual o Malavota vai retomar mais adiante. Entendemos que essas exposições contribuíram para impulsionar o Brasil e o novo ideal de modernidade, mas também dialogaram com tensões econômicas e a inserção do país no contexto de concorrência industrial do mundo. Sinais dessa preocupação estiveram claros na ação adotada pelo imperador de estímulo à participação do Brasil nesses eventos, tanto promovendo exposições regionais, quanto estimulando a presença brasileira nas feiras internacionais a partir dos anos de 1860. Esse processo deflagrou também uma outra ponta, uma orientação da economia interna agrária exportadora pela inserção na rede de comércio mundial, que, neste caso, as exposições agiam como uma ponta de lança para a divulgação da produção agrícola brasileira para o resto do mundo. As exposições universais propiciaram um enorme envolvimento de impulso ao incentivo técnico do Brasil, às invenções e registro de propriedades e patentes, ao investimento em cursos superiores. A era da ciência se consolidava na certeza de que a racionalidade científica estaria associada ao desenvolvimento industrial, pilar para o crescimento econômico. A participação do país nessas feiras impulsionou a divulgação de produtos e artefatos diversos, que, longe de se destacarem por seu aperfeiçoamento industrial e técnico, mostravam a diversidade do que era produzido, exportando pelo país, lançando-se nessas grandes bazares da modernidade. Mas as transformações das últimas décadas do século XIX na vida social e política, o impacto das leis que paulatinamente quebravam os pilares da escravidão, a Guerra do Paraguai e as cisões partidárias foram alguns exemplos, não suficientes para impor uma agenda moderna contra os alicerces do arcaísmo. Uma modernização conservadora estava em curso no Brasil, sem alterações substanciais com relação às propriedades. Obrigada, professora Marina. Agradecemos a exposição. Acredito que podemos passar para a exposição do professor Leandro Malavota e depois abrimos para as questões. Bem, gente, primeiramente, bom dia a todos. Como a Bruna teve a oportunidade de falar, meu nome é Leandro Malavota, eu sou historiador por formação, sou formado em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, fiz o doutorado pela Universidade Federal Fluminense. Atualmente, eu sou historiador do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, sou também professor do Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI, né? Foi uma casa que eu trabalhei durante muito tempo, hoje estou como colaborador do Programa de Pós-Graduação, e sou um membro fundador da Rede Proprietas, né? Como a professora Márcia Mota teve a oportunidade ontem de mostrar para vocês, a Rede Proprietas nasce, né, como uma iniciativa para se agregar pesquisadores de áreas diversas para discutir o tema da propriedade. E dentro da Rede Proprietas, a ideia, né, a proposta é que o tema da propriedade seja discutido em suas mais amplas dimensões, né? Eu, particularmente, trabalho com o tema da propriedade intelectual, gosto muito do tema do direito de autor, embora não seja um especialista, trabalho mais com patente, trabalho mais com transferência de tecnologia, mas, enfim, a proposta da Rede Proprietas, uma proposta na qual me insiro, é justamente a de problematizar esse tipo de temática, né? Como a Márcia estava falando ontem, né? A tendência de naturalização do conceito de propriedade privada, absoluta, individual, é muito forte. É muito difícil a gente pensar fora da caixinha, né?
Então, a proposta da Rede Propietas é justamente essa, né? Pensar fora da caixinha, tentar discutir, analisar, refletir sobre formas diferentes pelas quais a ideia de propriedade pode ser concebida. Pode passar, por favor? Bem, antes de mais nada, a gente tem que discutir, antes de passar propriamente a questão do Sistema Internacional de Patentes, eu acho que seria interessante a gente discutir o que é uma patente. Eu não sei se todos vocês têm absoluto domínio desse objeto de propriedade industrial, né? A patente nada mais é do que um direito outorgado pelo Estado, né? Um direito de exclusividade concedido pelo Estado a um determinado inventor para que ele possa auferir dos benefícios econômicos proporcionados pela sua invenção de uma maneira exclusiva, que ele possa excluir terceiros do uso daquele determinado objeto. Okay? A gente pode dizer que a patente, no sentido moderno, né, conforme nós a concebemos hoje, é uma espécie de um título de propriedade. É uma propriedade sobre uma determinada tecnologia. O que a diferencia de outros tipos de propriedade privada é o caráter temporário, ou seja, uma patente é válida durante um determinado prazo, durante um determinado tempo. Hoje, no Brasil, uma patente é válida por 20 anos, a contar da data de depósito daquela patente no órgão oficial, que é o INPI. 20 anos é o prazo mínimo internacionalmente permitido pelo tratado. Tanto pela Convenção de Genebra de Paris não fala em prazo, mas TRIPS, que é o Tratado sobre Aspectos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, que é um dos tratados fundamentais, bases da Organização Mundial do Comércio, estabelece que qualquer membro da OMC é obrigado a conceder patentes em seu território, conceder patentes para nacionais e para estrangeiros, e patentes que sejam válidas por no mínimo 20 anos. Há países que concedem por mais tempo. A Alemanha, por exemplo, para determinados tipos de indústria, para determinados tipos de objeto tecnológico, fornece por um tempo maior, alguns até 25 anos. O Brasil é até 20 anos. Então, a ideia da patente é essa, né? Nós temos como fundamentos teóricos da patente, em termos constitucionais do Brasil, basicamente a ideia da teoria do trabalho, que é uma concepção que vem lá de Locke, a ideia de que é justo e legítimo que o homem se aproprie sobre o resultado do seu trabalho. Então, assim como o homem mistura o seu trabalho à terra, e aquele trabalho misturado à terra legitima a sua apropriação sobre essa terra, o trabalho intelectual também é fruto do labor humano, é fruto do trabalho humano, devendo ser protegido, também devendo ser tomado como propriedade privada. Essa é uma das teorias, que é a teoria do trabalho. Tem a teoria utilitarista, que parte do princípio que a propriedade é um elemento fundamental para a alocação de recursos escassos entre agentes econômicos. E, nesse aspecto, a patente é defendida, ou a patente é legitimada, pelos benefícios que ela possa vir a proporcionar à sociedade. Então, por exemplo, parte do princípio que é uma ideia de uma espécie de contrato entre sociedade e indivíduo, ou seja, o indivíduo oferece à sociedade um dado bem, que é o avanço tecnológico oferecido pela sua invenção, né? O acréscimo ao estado da técnica que ele oferece à sociedade, em troca, a sociedade oferece a ele o quê? Um exclusivo temporário. Primeiro, recompensando o inventor pelo esforço despendido durante o processo de criação. E segundo, estimulando o inventor a continuar despendendo esforços na certeza de que vai poder usufruir de maneira exclusiva dos benefícios proporcionados pela invenção. Uma outra ideia que baseia a teoria utilitarista é a ideia de que, a partir do momento que o disclosure, ou seja, a revelação da informação tecnológica que permitiu ao inventor chegar a essa dada invenção, é um pressuposto da concessão da patente, ou seja, eu não concedo patente a não ser que o inventor descreva a informação tecnológica que o permitiu chegar àquela dada invenção. Isso seria uma forma de inibir o segredo, ou seja, na ausência de uma patente, o inventor tenderia a manter em segredo aquela informação tecnológica, e esse segredo garantiria, de certa forma, digamos, uma vantagem em relação aos seus concorrentes. Logo, na existência de uma patente, você inibe esse segredo, porque a patente obriga esse inventor a descrever essa informação tecnológica. Mas, enfim, a gente fala em patente, em geral, a literatura, principalmente a literatura jurídica, remete ao século XIX como se fosse o século XIX o período
chamado de gênese do direito patentário. Isso não é verdade. A ideia não de propriedade, mas a ideia de uso exclusivo de um determinado bem tecnológico remete ao início da Idade Moderna. Na transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, que a patente se transforma em direito de propriedade. Antes era uma mercê, era um privilégio. A transformação do conceito de patente de privilégio para direito de propriedade ocorre na virada do 18 para 19. E é a partir do início do 19 que esse direito de propriedade começa a ser regulamentado. Mas ele é regulamentado nesse início, pelo menos até a primeira metade do século XIX, diferenciadamente de país a país. O Brasil, por exemplo, é um país onde a ideia de propriedade, a ideia de mercê, ou seja, há uma mistura de conceitos modernos e conceitos de antigo regime na legislação brasileira. Então, o conceito de mercê, de certa forma, perpassa a legislação brasileira, pelo menos até o final do século XIX. Mas, a partir de meados do século XIX, transformações importantes ocorrem na sociedade ocidental, muito relacionadas ao aprofundamento do processo de industrialização. Okay? É o que alguns autores chamam de segunda revolução industrial. Eu, particularmente, não gosto do conceito, mas, enfim, uso. É um momento onde uma série de transformações estão acontecendo na base econômica europeia, transformações transformações tanto no campo institucional quanto no campo tecnológico. A mudança de paradigma tecnológico, que é típico de meados do século XIX, proporciona um boom de crescimento econômico na Europa. Você já deve ter visto isso, obviamente, a maioria aqui acredito que sejam alunos do curso de História. Mas, enfim, a locomotiva, por exemplo, o surgimento da locomotiva a vapor e a expansão da malha ferroviária, a princípio na Inglaterra, que é a potência industrial precursora, e posteriormente em toda a Europa continental, proporciona um aumento, uma elevação dos câmbios internacionais. O comércio internacional se torna muito mais intenso a partir de meados do século XIX. O setor ferroviário acaba criando vetores multiplicadores para toda a indústria, para todo o setor secundário. Por quê? Porque as ferrovias, a expansão das ferrovias demandam ferro, demandam aço, demandam uma série de produtos, ou de objetos, de bens industrializados que acabam fomentando, acabam aquecendo a demanda e a produção em vários outros setores. Ou seja, há um boom de crescimento industrial na Europa nesse momento. Além disso, você tem também o desenvolvimento de novas formas de produção do aço, como, por exemplo, o método de Bessemer, que acaba barateando demais a produção do aço e massificando o uso do aço na indústria. No próprio campo das comunicações, o telégrafo elétrico surge em meados do século XIX, isso acaba facilitando as comunicações, a melhoria no uso do vapor, tanto nas indústrias quanto no transporte, com a massificação das embarcações, da navegação a vapor, também é um outro elemento que acaba jogando para cima o estado da técnica nessa área. Enfim, o próprio campo científico está em construção nesse momento. O modelo Humboldtiano de universidade é típico da década de 20 do século XIX, mas é a partir de meados do século XIX que esse modelo se expande pela Europa inteira. Um modelo universitário baseado em rígido atrelamento entre ensino e pesquisa. Surgem os departamentos de pesquisa dentro das universidades e, pouco a pouco, esses departamentos de pesquisa começam a se aproximar das indústrias em crescimento. Produção e construção de conhecimento acabam se tornando cada vez mais atrelados. É o momento, se a primeira revolução industrial, a primeira fase da revolução industrial, é caracterizada pelo uso do conhecimento tácito como motor para o desenvolvimento técnico, essa segunda fase da revolução industrial é muito baseada no uso de conhecimento científico que estava sendo construído naquele momento, principalmente na área química, principalmente na área de mecânica, física e química, principalmente os avanços na física e na química, acabaram sendo imediatamente aplicados à produção e há um atrelamento, começa a haver um atrelamento
ciência e tecnologia, entre ciência e produção. É muito interessante, né? Eu não sei, acredito que todos vocês aqui tenham lido quadrinhos, né? Talvez leiam até hoje, né? Não sei se vocês lembram daquela figura do professor Pardal, né? Do Disney, né? O que é o professor Pardal? O professor Pardal nada mais é do que uma representação, uma simbologia da segunda revolução industrial. O tio Patinhas é o capitalista, enquanto o professor Pardal é aquele cientista maluco que sempre encontra uma solução para um determinado problema do tio Patinhas. O professor Pardal é o cientista profissional a serviço do capital. Essa figura está surgindo justamente nessa segunda metade do século XIX. É quando o cientista, a profissão do cientista surge, quando a ciência se profissionaliza, tanto na universidade, como os institutos, né, os departamentos de pesquisa que estão surgindo, como dentro da própria indústria, que também começa a desenvolver os seus departamentos de pesquisa. Enfim, é fundamental a gente levar em consideração que na segunda metade do século XIX, essa mudança de paradigma tecnológico faz com que a tecnologia se transforme num fator de produção fundamental dentro do sistema de produção capitalista. Ou seja, controlar esse fator de produção se torna um elemento estratégico para a empresa dentro de uma sociedade extremamente concorrencial. Então, o controle de tecnologia pode ser feito de inúmeras formas. E a patente, e isso eu acho que é importante que vocês se liguem, né, nesse bate-papo que a gente está tendo aqui, a patente é, antes de mais nada, um elemento de controle sobre um bem de produção fundamental, sobre um fator de produção fundamental, que é a tecnologia. Isso começa a ser percebido quando? Principalmente a partir das exposições universais. A professora Mônica está desenvolvendo um projeto sobre isso, a Marina teve a oportunidade de falar aqui para vocês, mais ou menos em que nível está a pesquisa da Mônica. A minha pesquisa, na verdade, é complementar, ela se encaixa com a pesquisa da Mônica. E é muito interessante como essas exposições universais foram elementos de alavancagem, de transformação do sistema de patentes, que até então não existia de uma forma internacional integrada. Existiam sistemas de patentes nacionais estanques e extremamente díspares entre si, de país a país. A partir do momento que o comércio internacional se expande, o volume da indústria capitalista, o tamanho da indústria capitalista se torna maior, ou seja, a indústria capitalista se complexifica e começa a atuar em estados diferentes, em mercados diferentes, ou seja, o mercado se internacionaliza, acaba sendo levantada a necessidade de se unificar regras que garantissem a propriedade tecnológica dessas empresas. Então, percebam, no paradigma tecnológico de até a primeira metade do século XIX, você tem os inventores como proprietários, eventualmente poderiam vender aqueles ativos para as indústrias, para as empresas, mas os inventores, estanques individuais, pesquisando, trabalhando nos fundos das suas oficinas e desenvolvendo soluções para problemas técnicos existentes. A partir da meados do século XIX, esse cientista se profissionaliza, vai para dentro da universidade, para dentro da empresa, e aí essa tecnologia que antes era de propriedade do inventor, passa a ser ativo e intangível da empresa capitalista. E a empresa capitalista atua de forma a garantir o controle e a propriedade sobre esse ativo intangível. É nesse contexto que o sistema internacional de patentes começa a existir. Não é à toa, né, o velho barbudo Marx dizia que a história sempre se repete a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa. 100 anos depois, um processo muito parecido ocorreria, que acabaria tendo como decorrência, tendo como consequência, a construção do segundo grande tratado internacional em matéria de propriedade intelectual, que é TRIPS. A gente não vai ter oportunidade de falar sobre TRIPS aqui, vai ser uma segunda parte dessa pesquisa que nós estamos desenvolvendo, agora. Mas, enfim, vamos falar sobre as exposições antes que eu me perca, eu sou prolixo pra caramba. Essas exposições, na verdade, como a Marina colocou aqui, eram grandes exercícios de elogio à humanidade. Ou seja, olha a que ponto a civilização chegou. Olha como nós somos demais. A ideia seria essa, né? É um grande processo de elogio à civilização ocidental e também um processo que desencadeia concorrência entre os países. Quem é o mais civilizado? Quem é o mais avançado? Quem
uma frase do Nietzsche que é interessantíssima, né, que ele fala naquele livro Anticristo. Ele fala que o século XIX é o momento em que o homem se percebe como ser absolutamente epígono, ou seja, ele olha para aquilo que ele construiu como se não houvesse mais nada a ser feito, como se a civilização europeia do século XIX fosse
bens culturais e principalmente bens da área de saúde. Okay? Enfim, isso é só uma pincelada, na verdade, dentro do tempo que nós tínhamos aqui, inclusive eu já extrapolei para caramba, mas enfim, eu me coloco absolutamente à disposição de vocês para perguntas que vocês queiram fazer, para perguntas que vocês queiram fazer, para debates que vocês queiram abrir. Repetindo, isso foi só a primeira fase de uma reflexão que é muito mais longa. A ideia é, a partir do aprofundamento dessa discussão, a gente chegar à discussão atual sobre os problemas causados pelo sistema de patentes na atualidade e as propostas para a revisão desse sistema de hoje sobre drogas. Essa é uma segunda fase da nossa pesquisa que eu e a Mônica e a professora Mônica pretendemos desenvolver ao longo dos próximos 2 anos, e a rede Proprietas também procurará desenvolver nos próximos 2 anos, e estou à disposição de vocês aí para que vocês precisem. Muito obrigado pela participação. O governo deu barata boa no governo. Você deve ser a nacional, porque ele não se sabia exatamente como lidar com aquilo. O Brasil, né, a agricultura brasileira, ela foi construída, né, no século XIX, né, e o modelo agrário brasileiro foi baseado na superexploração da mão de obra, a incorporação de mão de obra ativa barata e superexploração dos recursos naturais, ok? Só que chega um determinado momento que a mão de obra já não se torna tão se torna mais escassa, né, em função das restrições, tanto políticas no campo internacional quanto no próprio campo nacional. Então, a mão de obra já não é mais tão barata assim. E tem a questão da terra também. A lei de terras, embora não tenha sido uma mudança, não tornou o campo brasileiro capitalista, não é nada disso, mas o acesso à terra passa a ter valor venal e há uma modificação no que diz respeito ao acesso à terra. Então perceba, se antes era mole, vamos desmatar e vamos explorar o escravinho, agora a tecnologia se torna um elemento fundamental. É preciso modernizar o campo.
Só que, vamos fazer isso como? Eles não sabiam. Né? Então, na verdade, ao mesmo tempo que eles queriam ter acesso a tudo de novo que estava sendo construído, né, no mundo, a todas aquelas novas tecnologias que estavam sendo criadas naquele momento, eles também tinham uma certa, eu não digo vergonha, porque eu acho que vergonha não é o termo mais adequado, receio de se expor, até porque o Brasil estava num processo, uma tentativa de inserção internacional, de se mostrar como herdeiro da civilização ocidental. Olha, eu estou aqui, eu estou longe de vocês, mas eu sou herdeiro da civilização ocidental. Eu faço parte do concerto de nações civilizadas. Só como é que eu vou me apresentar dessa forma? Então, na verdade, o barata voa foi no seguinte sentido. Eles não sabiam o que fazer. A Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional quebrou o pau lá dentro, né? Acabou indo. Era importantíssimo fazer isso. Eles acabaram indo, o Brasil acabou indo para as exposições universais. Mas não foi uma questão pacífica, não foi uma questão unânime, e eu acho que isso que a Mônica está tentando mostrar no trabalho dela. Isso soma com o trabalho da Teresa Cribelli, aquelas gravuras que ela mostra. Eu não sei se você já viu a Teresa apresentando as imagens, que ela tem umas gravuras. A Teresa Cribelli é uma pesquisadora também da Rede Pro Pretas nos Estados Unidos, e mostra a preocupação em mostrar o exótico, que a Mônica também cita. Então, como não há essa modernidade esperada, e como é preciso esconder o suposto atraso, então a saída acaba sendo... Foi o caminho encontrado. Exatamente, eu tenho a mesma interpretação. Eu acho que as imagens, eu vou depois até sugerir a Mônica, que essas imagens que a Teresa tem na tese dela, são muito interessantes para mostrar, numa exposição que se pretende mostrar o que há de mais moderno, o Brasil está levando os produtos indígenas. Né? O que nos faz refletir sobre o que é moderno, porque aquilo também é o novo, né? E a despeito de todos os juízos de valor que se faz sobre a questão indígena, que é onde entra o meu debate, que fica mais para de noite, né? Mas como que o uso do exótico para maquiar uma realidade que não se queria demonstrar, mas também não tinha outro caminho, né? Terra do samba, da mulata e futebol. Claro que a gente está fazendo uma analogia horrorosa, mas trazendo, né, para a discussão muito recente. O Brasil é esse que a gente vai mostrar. Exatamente. Mais alguma questão, alguma pergunta para os professores? Bom dia. É interessante o quanto a relação das propriedades intelectuais estão voltadas cada vez mais, não sei se tem uma alternativa, até na questão mercadológica. E isso aqui não estou falando apenas de patentes, mas também na produção científica, onde cada vez mais bancos de dados, produção, nossa, de um modo geral, também estão fechadas e sendo pagas, necessitando ser pagas também. A minha pergunta vai muito mais de como a gente pode se proteger um pouco disso, principalmente pensando não só na questão privada, mas principalmente no financiamento público também, que cada vez mais tem retirado esse financiamento de pesquisas de ciências humanas, onde você tem um número cada vez maior de digitais pensando em engenharias ou outros campos do conhecimento, e onde às vezes a gente tem que ver, por exemplo, o nosso secretário de Ciência e Tecnologia, em uma fala com professores, dizendo que o pessoal das ciências humanas tem que pensar cada vez mais em fazer mais com menos. Né? Como se a realidade da produção, do conhecimento científico dentro da ideia da propriedade intelectual, fosse cada vez mais deixado de lado, justamente porque você não vê um retorno financeiro vinculado a essa questão mercadológica, principalmente. Isso é uma discussão para mais de metro. Eu diria o seguinte, existem duas vertentes dentro da discussão sobre inovação dentro da academia, a respeito da discussão sobre inovação dentro da academia. O Brasil optou por uma delas, que é a vertente norte-americana, a visão norte-americana de absoluto atrelamento entre universidade e empresa. Ou seja, desenvolvimento tecnológico é tomado como um elemento fundamental para o desenvolvimento da empresa e a inserção internacional da empresa no mercado. Okay? Ou seja, dentro de uma perspectiva schumpeteriana, tecnologia é um elemento de diferenciação. Diferenciação é o elemento para angariar poder de mercado, de competitividade. Logo, para ser competitiva no mercado internacional, a empresa nacional precisa de quê? Tecnologia, se desenvolver tecnologicamente, inovar. Essa inovação
Necessariamente não. Ela pode ser produzida de que forma? Ou a partir da pesquisa desenvolvida pela própria empresa, ou a partir da pesquisa desenvolvida pela universidade. A universidade é um elemento, é uma instância construída por essência para a construção do conhecimento. E esse conhecimento deve ser voltado para uma utilização prática no mercado. Não estou dizendo que eu concorde, estou dizendo que é uma vertente. É uma vertente que vem muito desse modelo Humboldtiano do século XIX, posteriormente transformado, e os Estados Unidos digamos assim, aprimoraram ao máximo esse modelo com o Bayh-Dole Act, onde eles construíram uma determinada legislação que favoreceram, procuraram incentivar ao máximo a construção de um complexo industrial com a inserção da universidade. Okay? O Brasil, a partir principalmente do final do governo Fernando Henrique e início do governo Lula, procurou construir condições para que esse modelo fosse implementado no Brasil. Dentro da universidade, existem uma série de resistências em relação a essa ideia. Eu acredito que o professor Dagnino é um dos que mais acaba se notabilizando por ter um discurso contra-hegemônico. Para o Dagnino, o papel por excelência da universidade é construir conhecimento. E a maior contribuição que a universidade pode dar para a indústria, para o mercado, é formar mestres e doutores. Esse é o papel da universidade. Tudo o resto é complementar. Veja bem, essa é uma visão contra-hegemônica dentro da discussão de inovação na atualidade. O que vige hoje é o que você estava, a bola que você estava levantando. Cada vez mais se construindo canais de proximidade entre empresa e universidade, de certa forma condicionando o conhecimento ali construído e tratando de maneira diferenciada áreas dentro da universidade. Como resolver isso? Não tenho essa resposta. Na verdade, a universidade também não tem essa resposta. Eu vou dar a minha opinião pessoal. Eu, particularmente, não sou partidário da ideia do Dagnino e também não sou partidário desse atrelamento estreito entre universidade e empresa. Eu fico em cima do muro. Eu acho que é possível que o conhecimento acadêmico, que é papel do conhecimento, é papel da academia fazer ou construir canais para que o conhecimento lá dentro construído extrapole os seus muros, porém é preciso que haja suficiente independência para que esse conhecimento seja construído. Certo? Então, eu não vejo o atrelamento universidade e empresa como algo negativo. Acho que é um elemento importante para o desenvolvimento do Sistema Nacional de Inovação, porém, ele não pode ser visto como fim, como finalidade. Não é papel da universidade, na minha opinião, construir conhecimento para o mercado. Isso não quer dizer que o conhecimento construído na universidade não possa ser aproveitado pelo mercado. Não sei se fui claro, mas a minha ideia mais ou menos é essa. Mas só para fechar o raciocínio. A tua pergunta é extremamente pertinente, a questão que você levantou é extremamente pertinente. Não está fechado, mas o caminho que hoje se segue, e não é à toa que a gente vê, por exemplo, patente como indicador de produção dentro do sistema CNPq, CAPES e etc. Como se patente necessariamente fosse construção de conhecimento. Não tem nada a ver. Patente não é indicador, na minha opinião, não é. Pode funcionar como indicador, mas para mim não funciona como indicador único de construção, para a construção do conhecimento, e nem mesmo para tecnologia. Uma patente pode ser extremamente frívola, extremamente fraca e não representar nenhum tipo de ganho ou de acréscimo tecnológico importante. Certo? Mas o caminho que está sendo seguido é o caminho americano. É o modelo americano, é o modelo japonês, é o modelo coreano. Até onde isso vai nos levar, eu não sei. Existem pesquisas sendo desenvolvidas na atualidade, o IBGE, inclusive, a partir da Pintec, também faz esse tipo de investigação, sobre o papel da legislação pós-Lula, que foi desenvolvida no sentido de incentivar a inovação dentro da universidade, dentro da empresa. Lei de inovação, lei do bem e por aí vai. Uma série de mecanismos jurídicos que foram construídos da gestão do Furlan no Ministério do Desenvolvimento para cá, 2004 para cá. Não existe conclusão ainda sobre isso. Que as universidades estão patenteando cada vez mais é inegável.
Até que ponto esses objetos patenteados estão se transformando em objetos passíveis de negociação no mercado? Aí é outra história. Isso aí é preciso, na minha opinião, é preciso que haja mais pesquisa. Apesar de estar de assistente de palco, mas eu também tenho dúvida. É muito parecido com o que o professor perguntou. Eu fiquei pensando que nessa fala da questão de que você não tem necessariamente um sistema internacional ou texto integrado, eu fico pensando o que acontece, se existe alguma forma jurídica ou que prevê alguma questão, por exemplo, você tem tecnologia produzida... tecnologia entendido como qualquer produção de conhecimento, assim, de inovação, né? Tecnologia é alguma coisa que é produzida no nosso país, por exemplo, mas ela é patenteada por uma empresa de fora, ou por alguma coisa. Quem legisla sobre isso? Aqui ou lá? Ou, no caso, a gente também tem, por exemplo, pesquisadores que são brasileiros, entrando nessa questão, financiados, às vezes com dinheiro público, mas eles estão pesquisando fora do país, né? E quem vai ter o direito de patentear isso? Porque, de certa forma, nosso governo também investiu para que esses pesquisadores estivessem fora do país, né? Então, assim, já que não é exatamente unificado, como que fica esses direitos, né? Quer dizer, fica para cá, para lá? Vamos lá. O que é internacionalmente aceito e não necessariamente estipulado em regra por tratado, mas é internacionalmente aceito, é que quem patenteou primeiro leva, independentemente da questão da autoria. Por isso que há essa questão de hora, minuto e segundo. É quem patenteou primeiro. Então vamos dizer que um determinado conhecimento, muitas vezes tácito, né, que pertence a comunidades tradicionais, né, ou seja, o índio fulano de tal, ou a tribo fulano de tal sabe que tem uma plantinha que eles pegam lá e essa plantinha é boa para dor de cabeça. Muitas vezes esse conhecimento tradicional acaba sendo absorvido por empresas, não necessariamente empresas nacionais, muitas vezes empresas estrangeiras que vêm para cá, isolam, descobrem que aquela planta tem um determinado princípio ativo, que serve para dor de cabeça, estou aqui chutando, tá? Esse princípio ativo é isolado, se transforma no medicamento que é patenteado. Essa discussão sobre a propriedade destes determinados conhecimentos, e veja bem, a patente não é uma propriedade sobre o conhecimento, é a propriedade sobre uma invenção, mas uma invenção que, por sua vez, se baseia em um conhecimento que muitas vezes é de domínio público, mas que acaba sendo privatizado. Ontem a Márcia falou sobre a questão da Natura, por exemplo, né? Isso é muito comum. E não existe, pelo menos no Brasil, uma legislação que proteja esse conhecimento tradicional. A China está muito preocupada com isso. A China, né, tem uma diversidade biológica, biodiversidade quase tão grande quanto a do Brasil. Se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas eu acho que o Brasil, se não é o país, é um dos países que tem a maior biodiversidade. A China também tem uma biodiversidade muito grande, só que a China tratou de, dentro desta lógica de apropriação, elencar elementos de sua biodiversidade para impedir que esses elementos possam ser patenteados por cidadãos não chineses, ou mesmo por cidadãos chineses, eventualmente, que queiram privatizar um determinado tipo de conhecimento que é de domínio público. O Brasil não tem ainda uma legislação sobre isso. Ok? Só para fechar, que eu já me perdi para variar, eu acho que você também, eu não sei se foi você ou lá atrás que falou sobre possibilidades, outras possibilidades, né? Ou seja, perceba que tudo que eu falei aqui é dentro da caixinha da propriedade privada individual. Mas existe hoje, sim, em voga uma discussão de como pensar fora dessa caixinha, alternativas ao direito de propriedade privada. E se discute muito, por exemplo, a questão dos prêmios, né? Óbvio que a Big Pharma, por exemplo, começa a ter coceira quando se fala em questão de prêmio. Seriam subsídios governamentais que seriam dados, né, para determinadas empresas, para que elas tornassem de domínio público imediatamente aquele determinado objeto tecnológico por elas patenteadas. É engraçado que o que se coloca hoje como uma discussão extremamente atual, uma discussão super para frente, século XXI, a legislação brasileira já previa em 1830,
O Brasil já tinha, a legislação brasileira de patente de 1830, a lei de 28 de agosto de 1830, já tinha um determinado tipo de mecanismo que previa que, em determinados casos, o governo poderia comprar a invenção. Eles chamam desse termo. Mas o que é comprar a invenção? Dar um prêmio para o inventor para que ele não exerça o seu direito de propriedade, para que ele publicizasse e vulgarizasse a invenção imediatamente, dado a importância social, né, o proveito social que se poderia tirar daquela invenção. Outra possibilidade também, outra discussão, que TRIPS impede, que é a exclusão de determinados setores tecnológicos do rol de objetos patenteáveis. Até 1996, até a lei de propriedade industrial de 1996, nenhum objeto na área de fármacos, químicos e alimentos poderia ser patenteado no Brasil. Era uma forma de impedir a apropriação sobre determinados bens, né? Isso torna o bem, quando colocado no mercado, de domínio público imediatamente. Se não tem patente, é de domínio público, qualquer um pode reproduzir. O estímulo ao desenvolvimento à indústria nacional a partir da estratégia da engenharia reversa. Ok? Acabou não dando certo e foi um dos principais argumentos para que em 1996 falaram: olha, se vocês colocarem patente para fármacos, imediatamente as empresas estrangeiras que já estão instaladas no Brasil vão começar a desenvolver pesquisas. Uma vez que, protegidas pelo direito de propriedade, elas vão ter estímulos para pesquisar em território nacional. Algo que também não aconteceu. Mas aí é uma outra discussão que eu estou colocando. Enfim, não sei se eu te respondi, acho que não, mas... Não, eu só queria continuar nessa linha que o professor Leandro está, só botando mais lenha na fogueira, né? Então, essa questão das patentes dentro da universidade, né, pelo menos no ambiente que eu convivo, virou uma competição. A gente falou da competição interna entre o que mostrar e o que esconder. As universidades públicas, não sei as federais, mas as estaduais do Paraná, vivem essa competição. Inclusive, o mostrar, você mostra o programa que criou mais patentes. Esse merece visibilidade, né? É a quantidade, não é a utilidade das patentes, não é a importância. Então, a gente tem que questionar aí duas questões. Primeiro, você julgar programas de pós-graduação por patentes. Na nossa tabela aqui interna de pontuação, a patente vale mais do que um livro autoral, né? Então, pena que a gente não faz patentes aqui, senão a nossa pontuação estaria altíssima. A patente vale mais do que um livro autoral, que para a área de humanas é o que mais pontua. E entre os programas das exatas e naturais, eles têm essa competição entre as patentes. Quer dizer, não é em nenhum momento julgada a qualidade dessa patente, só a quantidade. Então, eu não sei se não fica ainda aquela ideia que a gente estava discutindo, aí uma permanência do que mostrar e o que esconder do que é o Brasil e o que são o seu ensino superior. Eu ia falar do caso Natura, ia te perguntar sobre isso, ia perguntar, não existe legislação, mas há algum grupo na área jurídica, além da própria rede Propietas, discutindo, apresentando alguma proposta, né? Eram essas perguntas. Existe o GIP, né, que é o Grupo Interministerial de Propriedade Industrial, que foi criado também durante o governo Lula, está discutindo isso, mas a discussão no âmbito do Ministério do Desenvolvimento é a partir da lógica proprietária, né? Então, é muito complicado. A ideia é como nós podemos gerenciar o nosso sistema, ou como nós podemos construir o nosso sistema de governança no campo da propriedade intelectual, de maneira a fomentar desenvolvimento econômico. Essa é a base. E fomentar desenvolvimento econômico dentro dessa lógica é fortalecer os direitos de propriedade. Essa é a grande complicação, né? Agora, fora do governo, também com participação, né, de instituições de governo, por exemplo, o IFAM, há anos atrás, eu estava no INPI, eu saí do INPI em 2010. Em 2009, mais ou menos, eu fui chamado a participar de um grupo que acabou, né, eu acabei saindo antes, então não participei das discussões, onde INPI e IFAM começariam a discutir propostas, né, para regulamentar a questão do patrimônio imaterial, algo que vai além da propriedade industrial, a questão do patrimônio imaterial. Eu me lembro que isso foi suscitado pela discussão da viola de coxo,
né? Agora, eu não sei até que ponto esse grupo, né, essa força-tarefa, né, esse grupo de trabalho caminhou, embora eu continue dando aula lá na NPI, mas nunca mais discuti sobre esse tema, então não sei como é que a coisa caminhou. Existem iniciativas, sim. O pessoal do Pará, né, a Universidade Federal do Pará, discute muito essa questão, também em função da questão do conhecimentos tradicionais e biodiversidade. Eles têm um grupo lá que discute isso, mas também não sei até que ponto, até porque não é minha especialidade, não é muita área que eu trabalho, eu não sei até que ponto essa discussão já avançou no Pará, na Federal do Pará. Mas existem. E eu concordo também, eu acho, e é uma discussão que eu tenho dentro do programa de pós-graduação do INPI, né, porque eu sou o único historiador, né, é um programa multidisciplinar, então você tem muitos engenheiros, tem muito pessoal das ciências duras, né, e tem muito pouca gente das ciências humanas. E tem essa discussão, né, até que ponto patente é um indicador interessante. Não estou querendo dizer que a patente não deva ser um indicador, né, em termos de construção de conhecimento, em termos de desenvolvimento tecnológico. Mas até que ponto, quanto mais patente, melhor. Que lógica é essa? Que patente é essa? Né? Mas a lógica é a lógica norte-americana, é a lógica coreana, é a lógica japonesa e hoje a lógica chinesa. Concede patente, quanto mais patente, mais condições para o desenvolvimento da empresa nacional e para o desenvolvimento tecnológico do país são criadas. Eu não concordo. Então, muitas vezes, né, tem muitas teses, muitas dissertações lá do MPI, onde você pega um aluno bom pra caramba, que fica simplesmente analisando patente em uma determinada área tecnológica. Aí vamos lá, vamos fazer o que eles chamam de prospecção tecnológica, que é um exercício fundamental. Aí depois que você faz a prospecção, que você esquadrinha a trajetória tecnológica a partir do uso de patente, aí de vez em quando eu estou nas bancas e eu pergunto, tá bom, e daí? O que eu faço com esses números? Eu estou muito à vontade porque eu trabalho no órgão de estatística. A estatística por si só, o número por si só, não significa nada. Ele tem que ser interpretado, ele tem que ser contextualizado historicamente, politicamente, economicamente. Só que não é isso que acontece. Eu acho que a universidade entrou muito nessa lógica. É a corrida das patentes. Vamos patentear. E depois o que você faz com essa patente? Né? Mas, enfim, está lá no Lattes, né? Está no Lattes. Sim, ainda tem essa. Né? A citação, eu adoro citação. Eu posso fazer um artigo xingando você de tudo quanto é coisa, dizendo que seu trabalho é uma porcaria, mas valeu citação para você. Isso é importante. Eu vou falar com o Malavota, por último, que é uma questão interessante isso, que é, você, claro, muito bem, fez essa descrição da historicidade do problema da patente no mundo, e até citou uma das coisas que eu gosto muito, que é os países que usaram a cópia como ponto de partida para ter patentes, e aí a partir do momento que eles tinham uma quantidade de conhecimento, não patentes, porque eles não concediam patentes, eles passaram a patentear. Vamos dizer assim, uma série de estudos que mostram que quem não fez isso simplesmente não vai ter conhecimento nenhum. Porque o tecido empresarial desses países, como no nosso país, não está interessado no conhecimento produzido no Brasil. Então, qual é a sua posição em relação a isso? Já que a patente é para permitir um balanço, né, no sistema internacional. Quer dizer, se a própria ideia de um sistema internacional não está ligada ao que a gente, vou citar um exemplo, ao pipeline, quer dizer, há projetos de produção de conhecimento muito rarefeitos, como por exemplo dos fármacos, que mentem dizendo que gastaram milhões desenvolvendo remédio, quando gastaram milhares, e pegaram um conhecimento pronto na mão de um índio, testaram 5 substâncias, ainda descobriram uma que fazia o Viagra, e no meio disso tudo querem fazer patenteamento automático no mundo todo para sugar, né, essa riqueza, fazer uma transferência de riqueza muito capitalista da periferia para o centro. Então, num certo sentido, como a visão chupeteriana, no caso das patentes, está superada do ponto de vista teórico, porque ela propõe um processo de destruição criativa que não pode acontecer quando você não tem o conhecimento. Quer dizer, se você é devedor desse conhecimento, você vai sempre replicar o conhecimento que está sendo feito em outro lugar. Então você é o lugar onde Schumpeter não está interessado em analisar, onde a análise dele não cobre. Quer dizer, o Brasil é um lugar onde Schumpeter não funciona. E a segunda questão em relação a essa questão, quer dizer, eu acho que as patentes, o problema das patentes nas universidades é só o custo. Porque também tem muito livro porcaria,
muito artigo porcaria, e aí, o problema é que a patente custa muito cara para ser mantida pela universidade, então você transformar em índice, isso cria um ônus na minha universidade, que é a UF, é enorme, que não vale para nada. Você tem lá umas dezenas de patentes, ninguém vai aproveitar para nada, mas você tem que pagar o INPI, os custos, como disse o Malavó, tem que ser iguais para mim e para a L'Oréal. Então, é uma coisa meio estranha, né, que um professor bote na universidade, a universidade tem o mesmo custo para patentear um processo ou uma invenção, que pode ser que ninguém use, que a L'Oréal tem, e a L'Oréal faz só para proteger e impedir os outros de usar, enquanto nós não conseguimos nem fazer teste. Nós temos aí um caso da USP, de um sujeito, ninguém sabe se é verdade, eu pessoalmente não acredito, mas que desenvolveu uma droga maravilhosa para o câncer, né? Dizem, chegou ao Congresso Nacional, aprovou-se uma lei obrigando a universidade a produzir uma substância que ninguém sabe o que funciona, e ninguém discutiu como é que pode ter um sujeito que faz essa alegação dentro do sistema universitário, que isso tem 20 anos, sei lá, que o sujeito faz isso, tem fila na porta do laboratório do sujeito para pegar o agora, e nunca ninguém, não existe nenhum sistema de testagem. Veja, não existe nenhum outro órgão público, se amanhã alguém aqui produzir um conhecimento desse, que vá testar e validar e fazer o que parecem os indianos aí, para loucura das empresas de fármaco internacionais, fazem melhor que os europeus. Quer dizer, eles acabam produzindo o mesmo remédio ou mais barato, ou fazendo uma pequena inovação dentro de um processo que é muito barata de fazer e alegando que aquela substância é diferente, portanto, estão em uma guerra constante, como você sabe, com as empresas de fármacos do mundo, porque, por exemplo, o remédio que a minha filha toma é feito na Índia, não é feito na Europa. Exatamente porque a Índia, schumpeterianamente, não respeitou, ou respeitou de uma maneira inteligente, para usar um termo, entendeu? O sistema de patente. Quer dizer, na verdade, deu uma volta e o sistema só funciona ou para quem tem conhecimento ou para quem está tentando dar uma volta nele. Essa coisa de respeitar a patente é realmente, assim, estou falando da minha, o que você perguntou, é uma coisa para boi dormir. Negócio de sistema internacional, não existe a possibilidade de ter um sistema internacional, porque isso significaria que esses países que não têm conhecimento teriam que aceitar uma posição subalterna na produção do conhecimento do mundo. Estou perguntando ideologicamente o que você acha disso. Bom, era isso. Enfim, essa proposta, ela foi muito bem... Essa proposta não, aquilo que você começou, né, o argumento que você iniciou, né, na discussão dos países seguidores, né, dos followers, foi muito bem colocada por um pesquisador coreano chamado Hajun Chang. Ele fez uma imagem, né, muito interessante, que o nome do livro dele é Chutando a Escada, né? Então, o que ele fala? Ele fala que todo o desenvolvimento, com exceção da Inglaterra, que é a potência industrial precursora, com exceção da Inglaterra, todo o desenvolvimento industrial na Europa e nos Estados Unidos se deu a partir da livre e espontânea cópia e da absoluta, não é irrelevância, mas de você ignorar, da estratégia de se ignorar propositadamente o sistema de patentes e a ideia de propriedade privada. Então, é como se fosse uma espécie de uma corrida onde você quer chegar, né? Você começa o seu processo de desenvolvimento tecnológico, copia, até que você chega ao topo da escada. Quando você chega no topo da escada, você chuta a escada para que o que vem atrás não possa te alcançar, né? Então, ele defende a ideia que o sistema de propriedade intelectual, de propriedade industrial, vamos pegar se pegar direito de autor, a coisa é um pouquinho diferente, mas o direito de propriedade industrial, internacionalmente constituído, nada mais é do que a construção de uma determinada estrutura que reforce a posição de determinados países, dos países líderes tecnologicamente, reforce a sua posição de liderança no mercado tecnológico internacional, impedindo que outros façam a mesma coisa. Alguns países realmente fizeram essa estratégia de simplesmente ignorar. Dane-se, vou copiar. O Japão fez isso, a China fez isso, a Coreia fez isso, a Alemanha fez isso, etc, etc, etc. Agora, até que ponto existem condições, sob o ponto de vista das relações internacionais, da política internacional, para que países como Brasil, Argentina, México,
utilizem a mesma estratégia, é algo a ser discutido. Poderia o Brasil simplesmente ignorar o sistema de propriedade intelectual? Partir para dentro e falar, a partir de agora, se quiser copiar o, sei lá, o remédio lá qualquer, qual foi o nome? O Efavirenz, que foi um dos que decretaram, né, ou que proporcionaram a primeira licença compulsória de medicamento no Brasil, se não me engano, em 2003. A partir de agora, ó, se Farmanguinhos sabe fazer, tem como usar essa tecnologia, não quero saber se tem patente ou não. Vai copiar livremente. Até que ponto o Brasil tem força para fazer isso? A China tem, a China teve. Mas também é uma potência, além de ser uma potência econômica, é uma potência militar. Então tem uma série de aspectos relacionados a isso. Qual é a minha posição? Eu acho que o Brasil deve buscar, primeiro, discutir essa lógica proprietária, até que ponto ele se favorece disso, ou seja, a ideia de quanto mais patente melhor. Melhor para quem, cara pálida? Segundo, procurar dentro do sistema de patentes caminhos e brechas para a construção de políticas que permitam atenuar esse poder exercido pelos titulares das patentes. Existem brechas. Hoje as brechas, o sistema TRIPS, é um sistema que permite muito menos brechas do que o sistema da Convenção da União de Paris, que eu apresentei para vocês hoje. Mas existem brechas. Há como trabalhar com elas. É preciso ter inteligência. Eu acho que o caso da Índia em termos de país, em nível de desenvolvimento mais próximo ao Brasil, que soube utilizar as brechas da forma mais inteligente, como colocou o Leandro. E conseguiu desenvolver uma indústria farmacêutica forte, de ponta. Mesmo na existência de um sistema de propriedade industrial. Mas utilizando as brechas, utilizando as possibilidades. O Brasil fez justamente o caminho contrário. Quando o TRIPS foi estabelecido em 1994, o Brasil tinha até 10 anos para implementar as cláusulas impositivas de TRIPS, inclusive a obrigação de patenteamento de fármacos no país. O Brasil não só não usou a sua brecha de 10 anos, o Brasil começou a implementar TRIPS logo a partir de 1995, como implementou o pipeline, que permitiu o patenteamento de substâncias anteriores a 1995, que já estavam no mercado no Brasil, que, portanto, já estava em domínio público, ao arrepio da lei. E foi feito. O NPI foi responsável pela implementação. Claro, a lei permitiu o pipeline, e o NPI foi responsável pela implementação da patente pipeline a partir de 1995. Eu entrei no INPI em 1998, eles não sabiam o que fazer com aquilo. Tanto que estão julgando patentes de 1996, 1997 hoje ainda. Né? Existe um backlog, né, bastante significativo, um atraso processual bastante significativo em termos de patentes no Brasil. Ainda é uma outra discussão também, né? Ou seja, a busca por caminhos, a busca por alternativas, para mim também deve ser motivada pela possibilidade de colapso do sistema. O sistema de patentes, conforme hoje ele funciona, ele, na minha opinião, e aí eu estou seguindo uma linha do Mangabeira Unger, ele tende ao colapso. O custo do sistema é tão alto que a tendência é que ele se torne inviável. Uma causa de patentes hoje na Suprema Corte norte-americana é de um valor, e teve alguma coisa bem recente que envolvendo a IBM e a Samsung. IBM não, a Apple e a Samsung. Que foi uma causa absurda em termos de valores, que inviabiliza o uso de determinadas tecnologias. Aquela tecnologia se torna tão cara que não vale a pena usá-la. Então eu acredito que o sistema de patentes precise, com certeza, nos próximos 50 anos, ele vai necessitar ou vai demandar uma revisão. E eu acho que o Brasil já pode começar a pensar essa revisão, ou participar desse processo de reflexão a respeito da revisão do sistema, a partir de hoje. Porque o sistema, conforme hoje é instituído, não nos serve. Nós estamos entrando de cabeça numa lógica que é prejudicial ao desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Essa é uma visão muito pessoal, tá? No caso, tem uma pergunta relacionada a duas perguntas anteriores, que seria, nesse sistema que o professor comentou hoje, qual que seria o papel do Ciências Sem Fronteiras
nele, no sentido de que, ao mesmo tempo que ele oportuniza acesso aos principais centros de produção de conhecimento científico no mundo, para milhares de alunos de universidades públicas, né, e eles também fazem estágios em empresas de ponta de tecnologia, ele reforça aquilo que foi colocado, que esse edital é para engenharias, é para produção petroquímica, e isso, de certa forma, em última instância, reforça aquele modelo norte-americano, né, que você quer alunos lá fora para voltar e fazer patente aqui. E os ciências humanas, né, você não consegue, você não viaja, e não pelo viajar, por estar lá, por ter contato com o ambiente cultural, ambiente universitário diferente, isso é automaticamente alijado das ciências humanas. Como que dá para pensar o Ciências Sem Fronteiras nesse paradoxo? Ele, de certa forma, dá acesso, mas também ele referenda, reforça um sistema maior. Você podia comentar, por favor? Eu acho que há pouco a comentar em relação a isso, ou seja, é assim que funciona. A lógica de colocação desse pesquisador brasileiro lá fora, e o programa é muito bom, que fique bem claro, eu acho interessantíssima essa circulação do pesquisador brasileiro, tendo acesso a novas ideias, tendo acesso a novas linhas, a novos nichos e a novas trajetórias tecnológicas. É fundamental trazer esse conhecimento de lá para cá e também trazer certos conhecimentos, levar certos conhecimentos de cá para lá, eu acho importante. O processo de construção de conhecimento é cumulativo, então essa circulação é fundamental. Agora, eu concordo com você, ou seja, a forma, e essa é uma lógica que não permeia, que não baseia simplesmente o programa Ciências Sem Fronteiras, permeia toda a lógica de funcionamento do sistema universitário brasileiro hoje, a lógica de integração ao sistema produtivo e eu não vou dizer de condicionamento, mas de estreito atrelamento entre a produção de conhecimento e a produção de tecnologia, ou seja, voltada a produção voltada à empresa privada. Isso faz com que outros tipos de conhecimento que não se enquadram a esse tipo de sistema sejam secundarizados. Isso é um problema. Isso já foi levantado, está sendo discutido, mas a lógica, a ideia hegemônica hoje é essa. Existe em discussão uma mudança, uma reforma ampla na base curricular em vários pontos, em vários campos do conhecimento, que também refletem esse tipo de pensamento. A diminuição, a ênfase às ciências duras, às ciências exatas, às ciências tecnológicas e a diminuição de carga horária para as ciências humanas, e isso está em discussão, isso é muito forte, tem tudo a ver com essa lógica. Que tipo de pesquisador, que tipo de estudante nós queremos formar? Para quê? Que tipo de conhecimento vai ser construído e onde esse conhecimento vai ser aplicado? E até agora, as ciências humanas estão perdendo nessa discussão. O que fazer? Para onde ir? A primeira coisa, o primeiro papel é refletir sobre o sistema. Quando a gente reflete, por exemplo, levanta aqui nesse lugar, nesse local, uma discussão sobre qual é a função da patente, a gente já está contribuindo para se repensar tudo isso. Mas o que está colocado hoje é exatamente isso que você descreveu. Exatamente isso. Como sair dessa? Não é uma pergunta. Como sair dessa? Como sair dessa? Para mim é levantando a reflexão. Essa é a primeira bola. Levantando a reflexão e, de certa forma, desnaturalizando determinados conceitos. Como patente é sinônimo de desenvolvimento, patente é sinônimo de avanço. Não. Até a página 3, cara pálida. Vamos discutir um pouquinho mais isso. Certo? Eu acho que isso é o primeiro passo. Ele não pode divulgar.
Eu queria saber qual é a sua opinião sobre essa questão de direitos autorais, né, dessas revistas aí. Eu não sou nenhum especialista na área de direito de autor. O Leandro conhece muito mais do que eu. O Alan, que é um outro membro da Rede Proprietas, também conhece muito mais do assunto. Agora, por também ter que lidar com essa questão, ou com questões que emanam do campo do direito autoral o tempo todo, a gente começa a pesquisar aqui e ali, a assuntar aqui e ali, e a tomar, né, determinadas posições. O direito de autor, conforme hoje ele é legislado no Brasil, eu posso dizer que ele ou melhor dizendo, reformulando, eu acho a lei brasileira uma porcaria. A lei 9.610 de 1998 é uma porcaria. Porque ela foi construída no sentido de recrudescer, de fortalecer o direito de exclusão, ou seja, fortalecer o direito de propriedade ou o direito de uso exclusivo do autor sobre sua determinada obra intelectual, deixando de lado ou secundarizando uma série de elementos que dizem respeito ao acesso à informação. Ok? Eu acho que essa lei precisa ser repensada, eu acho que ela já está sendo repensada, não é isso, Leandro? Já existe uma discussão para a reformulação da lei, não sei qual é o caminho que essa reformulação está tomando, mas eu acho que uma discussão fundamental é o uso de determinados objetos que hoje são passíveis de proteção por direito de autor para a construção de conhecimento, inclusive conhecimento científico. Obras científicas, artísticas e literárias são protegidas por direito de autor. Mas, por exemplo, no direito americano existe uma determinada figura jurídica, que é do fair use, que permite determinados usos para obras que são protegidas, desde que não tenha fins comerciais, que tenham fins didáticos, fins para discussão, etc, etc, reflexão, pesquisa e etc. A lei brasileira não tem isso. Ok? Então, por exemplo, se você quiser eventualmente dar uma aula sobre, vou chutar aqui, guerras de religião na França no século XVI. Se você quiser dar para os seus alunos o filme da Rainha Margot, né, passar o filme da Rainha Margot, pela lei, você não pode fazer. Não existe uma brecha legal que permita, mesmo para fins educacionais, para fins pedagógicos. Da música, exato. Então existe. Eu acho que a nossa lei é extremamente restritiva e essas restrições acabam contribuindo, né, contribuindo negativamente para o processo de construção de conhecimento e principalmente para o processo de publicização desse conhecimento. Que conhecimento internalizado tem muito pouco valor, né? Ou seja, todo conhecimento construído, a ideia é que ele seja divulgado, até porque essa divulgação vai permitir com que novos conhecimentos sejam construídos. O processo de construção de conhecimento é cumulativo, né? Como lá do Google Scholar, nos ombros de gigantes, né? E é por aí que funciona. E eu acho que hoje a legislação de direito de autor no Brasil dificulta esse tipo de acesso. Isso não quer dizer que eu seja contrário a que determinados direitos desses autores sejam resguardados. O direito moral é fundamental, o direito de ser reconhecido como autor daquela determinada obra e também permitir ou impedir que aquela obra seja utilizada em contexto que a prejudique ou que seja modificada, eu acho fundamental. A discussão dos direitos patrimoniais é que eu acho que precisa avançar, né? É complicado no que diz respeito às revistas, né? E tem revistas que hoje cobram, mesmo eu estava conversando com uma amiga minha que é da área de ciências médicas, né? Ela é enfermeira, o marido dela é médico e eles estão o tempo todo, ela é professora da UFRJ, estão o tempo todo publicando e falando, agora a gente faz um pool, a gente faz, na verdade, é tipo condomínio, é tipo samba enredo, né? Você bota um condomínio, bota 12 autores, um faz o outro bota o ponto final, mas por quê? Porque é preciso juntar um monte de gente para poder pagar as taxas que hoje as revistas Qualis Internacional cobram
para que um determinado artigo seja publicado. Vamos lá. Isso nos leva também à discussão anterior que foi levantada ali, foi levantada lá atrás, sobre como pensar fora da caixinha. Será que a estrutura produtivista, né, que é hoje que é exigida do autor, ela precisa ser o tempo todo reproduzida? Será que a gente não pode pensar de uma forma diferente? Onde a produção seja pensada, ou a qualidade da produção seja pensada de outras formas, que não aquela refletida em revistas qualis A, qualis B, qualis C? Então, acho que repensar a estrutura, e aí a questão da patente, a questão da produção científica, essa discussão precisa ser levantada, essa reflexão precisa ser levantada. Ok? Novamente eu digo, aonde isso vai dar? Não sei. Mas levantar essa bola é fundamental. Então eu não teria uma resposta. Qual é a sua posição? A minha posição é a seguinte, é preciso refletir sobre... Tá bom, eles cobram para eu publicar. Então por que eu vou publicar naquele raio daquela revista? Será que essa é a única forma de mensurar a qualidade da produção intelectual de um determinado pesquisador? Será que não é preciso a gente repensar essa forma de mensurar? Eu acho que sim. Eu não gosto do sistema atual, acho esse sistema que vem do modelo americano complicado, parcial e extremamente falho em determinadas coisas. Só que a universidade está disposta a discutir isso? Aí eu não sei. Mais alguma pergunta? Gente, então eu agradeço a participação de todos, agradeço a participação dos professores que nos esclareceram por várias questões. Foi muito produtiva essa manhã. E convido a todos a participarem das mesas da tarde e da noite, né? E que tenhamos então um bom dia de trabalhos e discussões, então. Muito obrigada.